o nosso Deus. Irmãos, abramos em Mateus capítulo de número 24, do verso 15 até o verso de número 28. Mateus 24, 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui está no deserto, não saiais, ou ele ali, no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará dos seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade da terra. Até esse verso de número 31. Irmãos, um dos grandes pregadores do Evangelho disse que nós, os pastores, tínhamos que estar com a Bíblia na mão e o jornal no outro. Mas hoje, praticamente, o jornal físico ele quase que não existe mais. Hoje a gente tem as mídias sociais, né? Eu diria que hoje nós precisamos ter a Bíblia e conseguir fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, o cenário que nos cerca, e essa leitura é importantíssima para a gente entender aproximadamente em que circunstância nós estamos inseridos. O texto que nós lemos também ele é citado em Lucas capítulo de número 21. Então, se você for em Lucas 21, você vai ver esses dois textos correlatos. Mateus provavelmente tem escrito primeiro, e depois Lucas fez também uma redação do que Jesus falou no que a gente chama de sermão profético, o sermão que Jesus anunciou praticamente antes de passar por todo aquele processo da Via Crucis. Jesus então traz esse sermão. Esse é um sermão, irmãos, apocalíptico. E se você tem tido uma percepção, como disse, ou pelos jornais físicos, ou bem como pelas mídias sociais, pelas informações televisivas, radiofônicas, nós estamos, de fato, no cenário apocalíptico. E esse cenário apocalíptico, ele deve provocar em nós algumas reações. Primeiro, aqueles que não conhecem a Deus, eles vão ficar com medo. Vão ficar com medo. E aqueles que não conhecem a Deus por conta do cenário apocalíptico, quando a gente está exposto a um grande susto, a nossa tendência é ficar paralisado.
E muitos que não conhecem a Deus, paralisados, não dão sequência a sonhos, a planos. E dentre eles nós estamos vendo aí uma geração que, por conta do cenário apocalíptico, não quer mais se relacionar, não quer mais casamento, não quer mais ter filhos, por conta de um cenário apocalíptico, porque são pessoas que não conhecem a Deus. Mas pessoas que conhecem a Deus e conhecem a Bíblia, e sobretudo nós que temos as Escrituras nas mãos, somos uma igreja que defendemos o sola Escritura, e que por conta das Escrituras nós conhecemos aquele que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim, e que porque nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos onde tudo começou e onde tudo vai acabar. A nossa postura deve ser outra, ou deveria ser outra em relação a isso. E é por esse motivo que eu gostaria que você pudesse, olhando no retrovisor da vida do ano de 2021. Hoje é dia 6 ou 5? 5. Então, 5 de dezembro. Então, significa que você viveu 330 dias no ano de 2021. 330. E cada dia que você viveu, a misericórdia de Deus se renovou sobre você. Doença veio, dificuldade financeira veio, problema de filho veio, obstáculos vieram, tribulações, perdas vieram, mas dia por dia, se você está vivo aqui, 330 dias desse ano, Deus falou, eu renovei misericórdia sobre você. E é nessa perspectiva, irmãos, que a gente tem que entender que o nosso Deus é maior que qualquer cenário da história. Nosso Deus é maior do que qualquer cenário apocalíptico. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí, quando pego o texto de Lucas capítulo 21, fazendo uma comparação também com Mateus capítulo de número 24, do sermão profético, nós não temos como não observar que aqui nós estamos diante de um cenário, de uma proclamação que tem a ver com aspectos antes da consumação. Eu citei aqui que na nossa liturgia estaríamos falando sobre criação, a queda, a redenção, Cristo Jesus, João capítulo 3, e após vem o quê? A consumação. Nós não estamos na consumação, mas nós estamos antecedendo a consumação. E esses momentos que antecedem a consumação é que tem a ver com esse sermão de Jesus. E como Jesus nunca enganou pessoas, seus discípulos, seus apóstolos, sua igreja, ele não quer enganar a cada um de nós. Então a fala de Jesus aqui deve ser levada em conta em cada detalhe da sua construção. Então gostaria de fazer algumas pontuações desse texto. Primeiro, este sermão apocalíptico, sua mensagem parece que uma desorganização e de uma desconstrução que antecede o fim. Uma desorganização que tem a ver muito mais com a vida do ímpio. Não é uma desorganização na vida do justo. E é por isso que nós temos que conhecer esse Deus que, apesar de todo um cenário apocalíptico, quer que nós não nos desorganizemos. E essa desorganização mental, emocional, psíquica, espiritual, Deus não quer que você se desorganize. O mundo vai ficar desorganizado, porque você se lembra que as Escrituras nos ensinam que o mundo jaz, o mundo está morto. Já está morto, é uma grande sepultura. E a podridão, à medida que o morto vai passando os dias dessa morte, quanto mais o tempo passa, mais fedido fica, mais mau cheiro vai apresentar. E o que nós estamos assistindo são as manifestações dessa podridão, desse mau cheiro que está aí, à nossa volta. É por isso, irmãos, que, primeiro, esse sermão profético ele se relaciona a eventos a princípio do primeiro século. A princípio do primeiro século. E lembrando que um século tem quantos anos? 100 anos. A princípio, ele começa falando sobre o primeiro século.
porque o texto vai dizer acerca de que havia uma conversa na descrição de Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso 5, e essa conversa em torno do templo. E o templo que havia sido construído por Salomão, depois foi destruído, período das influências da Babilônia, da Síria, né? Depois foi reconstruído por Herodes o Grande, no século XIX a.C. Depois, algumas partes do templo, digamos assim, algumas partes foram trabalhadas pelo período que é chamado período homérico, né? Depois vem os otomanos, que tem uma influência também. Quem se lembra, quem já viu lá o muro das lamentações, né, lá em Israel, você tem a base do muro que foi construído lá no século XIX a.C. Depois você tem umas outras pedras, depois você tem umas pedrinhas que foram postas. São 3 períodos de reconstrução daqueles muros que tem a ver com a base do templo, que foi o templo construído por Alexandre o Grande. E nós sabemos que Deus havia mandado que de fato o templo fosse erguido nos dias de Davi, que foi construído por Salomão. E o templo representava a presença de Deus, e todos os aparatos do templo eram um simbolismo dessa presença de Deus. Mas houve um tempo que o povo hebreu não adorou mais o Deus do templo. Adorou o espaço, mas não adorou o Deus que determinou que aquele espaço fosse construído. E, consequentemente, irmãos, Jesus, agora praticamente no finalzinho do seu ministério, ele dá essa palavra profética, que haveria um tempo em que não ficaria pedra sobre pedra. E esse tempo em que não ficaria pedra sobre pedra tem a ver com o ano 70. No ano 70 aconteceu que o templo de Jerusalém, que foi construído ou foi reconstruído no século XIX, ele foi novamente o quê? Destruído. Então, essa fala de Jesus aqui tem a ver com aqueles primeiros dias. A gente sempre aponta para frente, não, já aconteceu. Então, o templo já foi destruído. O que se tem hoje são as bases do templo que foi reconstruído no século XIX. Então, aquele templo suntuoso, que as pedras eram tão brancas, que vinham pedras preciosas dos mais variados lugares para embelezar o templo, para deixar o templo ornado, aquilo já foi. Então, essa parte do texto, irmãos, já foi cumprida. Isso já foi cumprido. Deus vai... Não, já foi cumprido. E nesse sermão, Jesus toca também em alguns aspectos, Jesus toca em alguns assuntos que são importantes. Dentre eles, Jesus não faz cerimônia para falar que haveria, posterior a tudo isso, o surgimento de enganadores. Eu pergunto, nós gostamos de ser enganados? Você gosta de ser enganado? Eu citei aqui alguns dias atrás que alguém, né, porque eu fiz a venda do meu carro via internet, tem lá o e-carros, mais outras plataformas, e posteriormente eu já tinha vendido o carro e alguém queria que eu renovasse a minha assinatura para que ele pudesse então confirmar a extração do meu nome lá do site. E eu vi que era alguém que queria pegar a minha senha de celular do meu WhatsApp para se passar por mim. E certamente, se isso acontecesse, alguém poderia até ser lesado, ou o pastor Reginei está pedindo alguma coisa para vocês. Aí eu vi que era alguém que estava querendo me passar a perna. Aí eu dei uma bronca nele. Estou sabendo que você está querendo me passar a perna. E aí a pessoa... Mas certamente alguém já passou por alguma situação que foi lesado. Gostamos de ser enganados? A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitas pessoas que seriam levantadas como enganadores. E engano, irmãos, é mentira. Mentira. E aí,
quando somos enganados, saímos como bobos. Puxa vida, alguém me passou a perna. Nós ficamos até constrangidos. Quando alguém passa a perna na gente, a gente não gosta nem de falar, né? Para não passar vergonha. E Jesus fala assim: olha, cuidado, que nos últimos tempos vocês terão pessoas que estarão enganando. Vede que não sejais enganados. Jesus está alertando no sermão profético acerca disso, desses enganos, tá? E aí esses enganos têm a ver com, primeiro, pessoas que se passariam por ele. Pessoas que se passariam por ele. Quando ele diz assim: olha, muitos virão em meu nome, usando o nome de Jesus. E outros diziam: eu sou o próprio Cristo. Então, como que num processo de imitação, de fake, de trazer uma imagem mentirosa, se passando por Jesus. Eu entendo, irmãos, que do ponto de vista físico isso não vai acontecer, mas do ponto de vista de mensagem, de proclamação, muitos vão surgir, e têm surgido, para dizer que são de Cristo, ou que pregam a Cristo, ou que estão fazendo o que Cristo fez. Mas, na verdade, o próprio Evangelho nos ensina que são lobos vestidos em pele de cordeiro. E você, como crente, tem que estar atento a isso. Tem muito lobo vestido em pele de cordeiro. E aí, se você não estiver atento, você não vai observar a orientação prudente de Jesus. Vede que ninguém vos enganeis. Vede. E palavras como aquelas, tipo, a Bíblia tem que ser reescrita, ou qualquer outra coisa onde a centralidade do Evangelho não seja Cristo e a mensagem redentora de Cristo, travestida de uma boa linguagem, de bons aparatos, irmãos, engano. E nós temos que ter atenção a isso. Jesus está falando, antes da consumação vai ter engano, e muito engano. Terceiro, irmão, Jesus diz que o Apocalipse antecede alguns temas. Ele fala aqui que Jesus toca em assuntos que são importantes, né? E agora ele está falando, Jesus diz que antes da consumação, alguns temas têm que ser levados em conta. E dentre esses temas ele fala de guerras, as mais variadas guerras que já aconteceram no mundo. E nós temos, historicamente, as duas grandes guerras, 14 a 18, 37 a 45. E nessas guerras, irmãos, muita gente morreu. Primeira guerra, cerca de quase 30 milhões de civis morreram, cerca de quase 10 milhões de militares morreram. Primeira guerra. Na Segunda Guerra, quase 40 milhões de pessoas morreram. Quase 200 milhões de soldados morreram. Alemães, russos, italianos, brasileiros. Isso nos faz pensar, irmãos, que as falas de Jesus devem ser consideradas. Que ele está falando, olha, tema, guerra, conflito. Estejam atentos a isso. E Jesus fala, irmãos, além de guerras, ele fala de revoluções. Revoluções. O que é uma revolução? Revolução é uma mudança política e social abrupta. Mudanças rápidas. Ou pela força, ou pela bala, ou pela ideologia. Mudanças socioeconômicas, mudanças sociais, mudanças essas que vão fazer com que haja uma transição, e mudanças que visam, às vezes, em alguns momentos, ocupar o lugar do Redentor. Nós sabemos que a grande mudança que traz melhoria para o homem não é uma mudança externa, é uma mudança dentro. É essa mudança que está dentro. E aí, Jesus está falando aqui em Lucas acerca dessas revoluções, né? E essas revoluções políticas e sociais que têm a ver com vários lugares do mundo que passaram por revoluções. Estados Unidos passou, a Rússia passou, Brasil passou, a França passou, as Coreias, né? O mundo passou com a queda dos muros de Berlim. Revoluções, mudanças
Vão ter várias mudanças. Jesus toca em questões de fatos, e fatos que ele cita, quando ele fala, nesse tempo que antecede a consumação, nação contra nação. Uma tentando explorar a outra. Ele está dizendo assim que haveria grandes terremotos. Esses grandes terremotos, nós temos aqui no Chile, bem perto da gente, tsunamis que aconteceram. Jesus fala acerca de epidemias. Interessante Jesus tocar no problema que parece que ele está falando de uma coisa que lá 2000 anos atrás, uma coisa que hoje para nós é algo que toda criança sabe. Apenas há uma mudança, porque epidemia está muito concentrada em um lugar. Nós podemos ter uma epidemia aqui na região do Vale do Jatobá. Quando essa doença extrapola o vale, vai para Belo Horizonte, de Belo Horizonte vai para a Argentina, da Argentina vai para a Europa, da Europa vai para a Ásia, aí deixa de ser epidemia e passa a ser, então, pandemia. Jesus só mudou o termo. Ele fala de epidemia, mas a gente sabe que a expressão geométrica que multiplicadora agora é pandemia, e a gente sabe o que é isso. A gente tem que tomar as mais variadas vacinas, a influenza, não sei o quê. Jesus está falando disso. E isso antecede. Irmãos, é interessante que a peste negra, a peste bubônica, teve início na Ásia. Na época, matou 1/3 da população mundial. Quem estava aqui no dia do culto fúnebre da dona Geraldina, eu citei que ela nasceu em 1919. Ela nasceu no ano que começou a peste negra. E a peste negra começou com pulgas que picavam ratos, eram contaminadas pelos ratos, e essas pulgas picavam pessoas. E quando picava pessoas, a pessoa era afetada pela peste. E quando afetada pela peste, naquele tempo não tinha tanta higiene, muita gente morreu, 1/3 da população. Jesus está falando dessas epidemias. Jesus está falando, por exemplo, dessa questão, e eu estou falando agora de coisa mais século XX. Eu comecei falando do primeiro século, do templo que foi destruído no ano de 70, primeiro século, e agora a gente está falando dessas pandemias, século XX, 1919. E teve também um período da peste, da gripe espanhola, que matou cerca de mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e chegou também em nosso país. Aí a Bíblia fala, irmãos, Jesus falando que haveriam coisas espantosas. Interessante que Jeremias capítulo 5, 30 fala isso. Olha, coisas espantosas e horrendas estão acontecendo pela terra. Jeremias havia profetizado, e Jesus também está falando a mesma coisa. Cenário que antecede a consumação. Jesus fala de fome. E fome, irmãos, em vários lugares do mundo. África, agora a gente está vendo aqui perto da gente, Venezuela, a Síria, Afeganistão. No relato da ONU de 2020, 811 milhões de pessoas no mundo passam fome. 811 milhões de pessoas. Pega Belo Horizonte, pega o nosso país, multiplica por 4. Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. 811 milhões de pessoas passam fome. A fome é algo terrível. E a gente esteve na África, a gente viu aquelas crianças, sabe, magérrimas, caquéticas, ou com AIDS, desnutrição. Parece que agora a fome está batendo na nossa porta, está chegando perto da gente. Segundo uma agenda que está por aí, o preço dos alimentos vai subir, o preço do combustível vai subir, exatamente para evitar que as pessoas estejam saindo para cá e para lá, evitando o consumo. Então a fome vai o quê? Aumentar. E a Bíblia está falando isso, Jesus está falando isso. Grandes sinais, alterações nas estruturas geológicas. Se você fizer uma pesquisa, está tendo uma fenda de cerca de 56 quilômetros
na região da Etiópia, uma rachadura que eles estão achando que inclusive vai abrir como se fosse um outro continente, de uma fenda, uma rachadura em placas tectônicas, coisas espantosas que estão acontecendo. Jesus, irmãos, nesse sermão, está nos alertando a igreja sobre perseguição. Perseguição. Está falando aqui que lançarão muitos de vós, ou seja, tomarão muitos cristãos e pegarão esses cristãos como exemplo, como referência, como, entre aspas, bode expiatório, para falar, não sigam o cristianismo. Nós vimos há pouco tempo a ISIS, Estado Islâmico, o que eles estavam fazendo com os cristãos. Nós vimos o que eles fizeram com mulheres, com crianças na Síria. Nós assistimos bem recente agora a volta do Talibã. O que aconteceu? As mulheres sendo deixadas para trás e os homens indo embora. E muitos cristãos sendo mortos que ficaram lá. Mulheres, crianças. Na África, a quantidade de gente morta, só que o mundo não fala disso. O mundo não toca nesses assuntos. A mídia não fala disso. Aí tem que ser levantado revistas ou gente como Portas Abertas para trazer esses relatos para nós. E quando chega a nós não damos tanta importância. São cristãos, são irmãos nossos que estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, incendiados, metralhados, degolados, em alguns casos empalados. Irmãos, Jesus está falando disso. Lançarão mão de vós e vos perseguirão. Entregarão nas sinagogas, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Eritreia, nosso conselho missionário, quem se lembra, fez aqui uma divisão na igreja de 3 blocos aqui, para que cada um orasse por um dos países. Um deles foi o quê? Eritreia, que está lá, o povo está sendo massacrado por conta da perseguição. Eu disse que estive na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e os relatos são os mais dolorosos possíveis da perseguição, da opressão que se tem ali. Irmãos, Jesus está falando disso tudo. E tudo isso está acontecendo quando? Século, agora não mais o 20. Já estamos no século 21. Então o que Jesus falou, irmãos, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos seus olhos. O mais interessante, irmãos, que Jesus é o motivo dessa perseguição. Hoje se fala muito a questão do preconceito social, ou do preconceito racial, da luta de classes, mas a maior causa da perseguição aqui não é por conta de cor de pele, e nem por conta da conta bancária, é por causa de Jesus. As pessoas perseguirão por causa de Jesus. Os que seguem a Cristo, os que têm a Bíblia na mão, os que creem no Evangelho, serão perseguidos. Serão perseguidos. É fato que o próprio Jesus fala no sermão lá de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa mentirem e disserem todo mal contra vós. Você que é crente, que lê a Bíblia, que dá o dízimo, que vem à igreja, que dá seu testemunho, que luta contra o pecado, que é fiel ao seu marido, fiel à sua esposa, que é fiel às coisas que Deus coloca nas suas mãos. Você não lesa ninguém, você é honesto, mas o outro lá que não é, ele zomba da sua cara, ele debocha de você porque você é honesto. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Mas ele não nega a realidade de que agora, no tempo que antecede, vai ter perseguição. E essa perseguição, irmão, já é uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Dos 50 países que hoje são os mais perseguidos do mundo, 12 estão na região da África, 14 na região da Ásia e 34 são de origem islâmica.
perseguição. E o motivo da perseguição é o testemunho de Jesus. Eu poderia falar assim, puxa vida, pastor, então esse negócio de ser crente não está fácil, não é? Está fácil? Não tá, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas aí que está. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, onde tudo começou. Judeia, onde tem oposição. Samaria, onde também tem um grande conflito. E confins da terra, lugares e pessoas onde vocês não conhecem, mas tem que ir lá e tem que pregar e tem que anunciar. Vocês serão os meus mártires. Isso é ser testemunha. Testemunha em grego é mártir. Vão pagar o preço. E é por isso que Jesus aqui, irmãos, ele, nesse sermão, ele não só apresenta esse cenário apocalíptico catastrófico, e que a gente, com as mídias sociais em mãos, fazendo uma leitura de tudo que está acontecendo, o que Jesus fala para a gente hoje, como falou para a igreja naqueles tempos? Ele nos encorajou. E o encorajamento de Jesus está lá no verso de número 15. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 21, 15. Lucas 21, 15. Vamos ler junto aqui o 15? Vamos lá? Aliás, 14 e 15. 14 e 15, vamos lá. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que havereis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não podereis resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Os opositores vão vir contra você, contra nós, mas o Senhor está colocando boca e sabedoria em você para você confrontar e não se deixar ser pervertido pelos pensamentos, pelas ideias e por esse dilema de caos, de destruição que está aí, que revela exatamente o juízo de Deus. Ou seja, Jesus nos encoraja diante da perseguição. Eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão o quê? Vos resistir. Agora, irmãos, se a gente vê a coisa errada e não abrir a boca, a gente está sendo omisso. A gente está sendo omisso. Se a gente vê a coisa errada e não falar, a gente está sendo omisso. Porque Deus colocou a igreja exatamente como um ministério da proclamação da verdade dEle. Nós somos embaixadores dEle. É por isso que você tem que começar a abrir a boca. A Bíblia diz isso. Não é isso que o mundo está dizendo. As Escrituras nos ensinam isso. E aí o texto fala que ninguém poderá vos resistir. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente andar cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente sabe que quando a gente abre a boca, não é a gente que está falando. Você já teve essa experiência? Já teve essa vivência? Nossa, de onde veio aquela compreensão? De onde veio aquele jeito de falar? De onde veio aquela autoridade? De onde veio isso? Eu falo por mim mesmo, irmão. Vocês acham que é fácil vir aqui à frente? É fácil, sim, pregar para um monte de gente, casamento, e tem hora que nem eu preparei aqui, tem hora que Deus fala, é isso que você tem que falar. Porque Deus dá autoridade, porque a palavra dele é verdade. Não passarão céus e terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então aí essa palavra que Deus coloca na nossa boca é para falar. E se a gente não fala, a gente está se omitindo. Se a gente não fala dentro de casa, se a gente não fala para os amigos, para os irmãos, e até mesmo dentro de casa, às vezes você tem que falar, não, a Bíblia fala isso aqui. Você tem que mostrar que o caminho não é aquele. O caminho é diferente.
Jesus está falando isso. Jesus encoraja a igreja diante da perseguição. Eu vos darei boca e sabedoria. Não é sabedoria do mundo. Não é porque eu tenho título de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não é isso. Muita gente pode ter o título, mas não ter autoridade e poder espiritual. Ele está falando que você, como crente, tem poder e tem autoridade espiritual, uma vida cheia de Deus, para confrontar essas mentiras. Jesus nos alerta, irmãos, nesse texto, que haverá um tempo em que o clima de oposição será tão intenso, onde haverá traição e morte. Verso 16 de Lucas, capítulo 21, fala assim: sereis entregues. Olha só, e esse entregue aqui tem a ver com uma delação, como se fosse uma denúncia, por parte de quem? De pais, de irmãos, de parentes, de amigos. Ele diz que sereis mortos e sereis odiados. Jesus está falando aqui de um vínculo relacional que, por conta da vida cristã daquele indivíduo, ele está exposto a ser traído pelo pai, pelo irmão, pela mãe, por outras pessoas. E o cenário que nós estamos vendo hoje é tão delicado, como disse, se você tem acompanhado, não sei se você ouviu dizer que um pastor da Igreja Batista, lá do sul da Bahia, pastor que fez uma pregação, e na sua pregação, eu vou falar fora do microfone, tá? Então, hoje, você não está podendo falar qualquer coisa. Isso é o quê? Perseguição. Oposição. O irmão Batista teve que se retratar. Termo de conduta por conta disso. E se a gente acha isso normal, vamos estar sendo conivente com aquilo que o mundo prega, ensina. E, irmãos, esse é o cenário. Jesus diz que nós seríamos odiados. Então, hoje, se você defende Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24, você está exposto a ser odiado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornarão. Esse é o princípio. Se você crê nisso, o mundo já vai odiar você por conta disso. Seremos odiados. Por isso que a nossa educação agora, cristã, ela não pode ser concentrada tão somente na igreja. Nunca deveria ter sido. Os pais têm que tomar muito cuidado para ensinar os valores desses princípios, onde? Dentro de casa. Nós, os pais, em relação aos jovens, eu tenho que ter coragem para falar com as minhas filhas sobre determinados assuntos, que se eu deixar, o mundo vai engolir, vai dominar a mente delas. Você tem que ensinar seus filhos valores que, senão, o mundo vai dominar e ele vai ser um adolescente que daqui a pouco ele está falando coisas que você... Como eu posso concordar com isso? Sabe por quê? É engano que está aí, vindo sobre a nossa porta e a nossa casa. Irmãos, indo para o fim, Jesus disse que nós precisaríamos perseverar. O verso de número 19 fala isso. Capítulo de número 21, verso 19, Jesus fala isso para nós. Vamos ler juntos? Capítulo de número 21 de Lucas 19. Lucas 21, verso 19. Vamos lá? Vamos lá? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é a conclusão lógica, por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo. Quando a gente tem ali total depravação, eleição incondicional, graça irresistível, e por fim, o último ponto dos 5 pontos é: Deus vai perseverar, Ele que nos chamou à salvação, Ele que sabe que nós somos pecadores, mas Ele vai nos manter com Ele até o fim. E quem são esses
aqueles os quais Deus, em Efésios, capítulo de número 1, verso 3, fala que Deus chamou antes da fundação do mundo. Esses Deus vai guardar. Mas Ele quer que nós estejamos dando também testemunho. E manter essa fidelidade é importantíssimo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Portanto, perseverança, irmãos, é algo que afirma, como nós calvinistas, afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação. Mas para que nós continuemos no caminho da salvação, nós temos que nos abastecer. Como é que eu vou me manter firme se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou me manter firme se eu não oro? Como é que eu vou me manter firme se eu não me santifico? Como é que eu vou me manter firme se eu não tenho a comunhão dos irmãos? Gente, porque tudo isso é para o fortalecimento, para a gente manter o quê? Na linha, focado, mantendo a nossa comunhão com Deus. É por isso que Jesus ressalta que haverá uma proteção divina. E aí no verso 19 fala assim: é na vossa perseverança, então, é na confiança, é na busca, é na dependência, é na oração, é na comunhão, que vocês vão se manter firmes diante desse cenário apocalíptico, caótico, de caos, de putrefação, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está piorando, e não vai melhorar. Jesus, portanto, adverte, irmãos, sobre esse pânico geral, essa aflição que já está acontecendo, por conta disso, o grande número de suicídios que tem acontecido, pelo desespero que as pessoas têm tido. E aí a gente está vindo aí de um cenário que a gente não sabe se está encerrando uma pandemia ou se vai ser apenas um start para um novo estágio. E que você tem que aprender com isso. Olhar para esse cenário e falar: a Bíblia diz isso, o mundo está mostrando isso aqui. Com qual dos dois eu estou? E aí, nós que somos crentes, nós não temos outro caminho, não. Como o Filipe disse: Senhor, para quem iremos? Para quem a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida, nós não temos para onde ir. Não vamos para a ciência, nós vamos para a política, nós não temos para onde ir. No caminho é Cristo. E é nesse sentido, já que o nosso caminho é Cristo, nos apegarmos a isso, nos fortalecemos diante disso, desse cenário, sabendo daquele princípio: criação, queda, redenção, o que antecede a consumação, talvez nós estejamos vivendo. E talvez as gerações mais antigas, os que estão aí na fase de 80, 90 anos, estão assustados com tantas coisas que eles nunca imaginaram ver como estão vendo hoje. E eu concluo, irmãos. Jesus, no fim, ele fala dessa grande aflição, desse grande pânico geral, que vai acontecer no aspecto particular e vai acontecer no aspecto global. No aspecto particular, interessante que ele pega a figura de uma grávida, né? Ele pega a figura de uma grávida. Ai das grávidas. E pega a figura da mulher num quadro de puerpério. Puerpério é aquele período que a mulher está amamentando. Ai das grávidas. Ai das que amamentarem. Talvez seja porque, quando tem uma situação de desespero entre a vida da mãe e a vida da criança, a mãe não sabe se ela cuida dela ou se cuida da criança. Talvez porque, num momento de fuga, a mãe não tenha tanta mobilidade para sair de um quadro de estresse, de perigo. Não tenha, ainda que tenha rota de fuga, não tenha como se safar daquele momento difícil. Os teóricos, os estudiosos, não têm uma declaração clara sobre por que Jesus fala disso. É que eu estou conjecturando aqui, que eu entendo que talvez seja por conta disso, das limitações. Pensa aqui, uma mãe com uma criança no colo, numa situação de fuga, e ninguém pode ajudá-la. O que ela vai fazer? Para onde ela vai? Como se safar daquilo? Ela vai ficar angustiada. Ela não sabe se ela cuida dela, se ela cuida da criança. Jesus fala: ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem. Desespero. E Jesus, então, trata isso de maneira
particularizada para falar dessa aflição que vai acontecer nesse cenário particular, e ele fala também de uma certa desarmonia, um desequilíbrio dos elementos da natureza, onde ele fala de sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais na terra, sinais no mar. Gente, cima, nos ares, na terra e tudo caótico, tudo desorganizado, tudo bagunçado. E o que a gente está vendo hoje? Exatamente o que Jesus predisse, sem mudar absolutamente nada. Então Jesus cumpre o seu tríplice ofício de profeta, sacerdote, rei, e aqui ele é um profeta, ele está falando, vai acontecer isso. Vai acontecer, o cenário é esse. Estejam atentos. E quando a gente está atento a isso, a gente vai se preparar mais e melhor. Ele fala que homens desmaiarão de terror, porque os poderes da terra serão abalados. Ontem eu estava falando com o Serginho, acho que não está aqui hoje, né? Está embaixo, ele está de plantão, não estava passando bem ontem, eu fiquei mais ali no fundo, uma crise de labirintite. Aí ele estava falando, pastor, olha, aqueles que morrerem antes, se não verem essas coisas, vão se sentir bem melhor, viu? Do que a gente ter que ver um cenário que cada vez está piorando. Aí vem Apocalipse 14, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras. Queridos, então, desmaio. De fato, tudo isso nos assusta. De fato, tudo isso nos deixa angustiados. E é por isso que o mundo, olhando esse cenário, os jovens não querem se casar, não querem ter filhos, não querem construir uma carreira. Hoje, numa pesquisa que se faz com os jovens, eles querem só viajar, estudar e viajar. Eles não querem sonhar. Mas por que estão evitando esses sonhos? Porque o mundo que está podre está imputando essa ideia de um quadro de desalento, exatamente numa situação onde nós vemos, irmãos, que é tudo fruto das mãos daquele que é o opositor de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir sonhos, destruir vidas, destruir almas. Por isso que nós temos que ir na contramão. Você tem que ir na contramão. Você não pode sucumbir ao que o mundo está dizendo. A sua vida é outra, a sua esperança é outra, o seu Deus é outro. Você não pode ficar tomando como referência aquilo que a CNN fala, aquilo que os canais falam, que a Rede Globo fala, o que os portais da internet falam. Você não pode tomar a sua vida por isso. Você tem que tomar a sua vida por esse livro aqui. Já na minha época de jovem, quando se falava casamento, família, os meus amigos falavam isso. Não, cuida da sua vida. Já se passaram 28 anos. Eu ficava com aquele receio, nossa, o que vai ser de eu ser pastor? Já se passaram 30 anos. Então a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, com fé, com confiança, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. E aqueles que estão numa geração onde já passaram mais da metade do ciclo da vida, numa perspectiva aí de expectativa de vida de 76, 80 anos, que já passaram mais da metade disso, tem que inspirar e trazer uma palavra de esperança para os que vierem. Deus será contigo. Não é de desânimo, não é de desalento, é de encorajamento, como Jesus faz aqui com a gente. Ele nos encoraja a continuar, apesar desse clima catastrófico, desse cataclisma mundial de sistema solar, as estrelas,
os céus abalados, a terra, as vendas, os valores, tudo sendo destruído e sendo cada vez mais consumido. Jesus, não, siga em frente, perseverem, fiquem na linha. E Ele nos estimula a isso com alegria, porque haverá aquele dia onde Ele vai nos introduzir a seguinte mensagem. Olha, essa é a palavra preciosa. Ele fala assim lá no verso de número 27. Olha, os homens desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aí ele fala, então, verso 21, capítulo 21, verso 27. Então se verá o Filho do Homem, Jesus triunfante, vindo numa nuvem, com poder e não pouca, muita glória. Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e glória. E ele fala assim, então, igreja, crentes, porque Jesus não está falando aquilo somente para aquelas pessoas daquele primeiro século, irmãos, que viram posteriormente o templo sendo destruído. Nós vimos já o templo destruído, as mortes, as guerras e muita coisa que aconteceu ao longo desses mais de 20 séculos que já se passaram. Nós já vimos muita coisa. E eu creio piamente que nós somos talvez uma das últimas gerações. E aí Jesus está falando, olha, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, levanta a cabeça, erga a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. E aí, irmãos, quando a gente lembra dessa palavra de Jesus, a vossa redenção se aproxima, a gente lembra da teologia paulina, ou da fala de Paulo à igreja de Filipos, que ele disse o seguinte àqueles irmãos. Olha, eu estou convencido, Paulo é quem disse, estou convencido que aquele que começou uma boa obra em vós, esse mesmo Deus, Ele há de completar até o dia de Cristo. E o dia de Cristo é o dia de resplendor. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados, e nós agora contemplaremos aquele que nós aprendemos a crer nele, o veremos como ele é. Como ele é. O dia de Cristo é uma promessa. O dia de Cristo está próximo. Precisamos nos preparar para esse dia. E participar da ceia é uma confissão de que nós aguardamos esse dia. Então, quando a gente participa da Eucaristia, a gente está dizendo, nós confiamos, Senhor Jesus, que o Senhor vai voltar. Nós não estamos sós. Vai voltar para resgatar a sua igreja desse mundo aflito, angústia, sofrimento. Nós confiamos. E Paulo diz, aquele que começou boa obra em vós, ele vai completar. Então, quando nós participamos da ceia, nós proclamamos para nós mesmos, para aqueles que estão entre nós e para o mundo que acha estranho comer um pão, tomar um suco, um vinho. Nós estamos pregando por esse meio de graça, nesse sinal que Deus deixou para nós, de que Ele ainda tem uma aliança conosco, e essa aliança é de que Ele nos resgatou, Ele nos salvou, e um dia essa salvação vai ser completada. Deus nos salvou na eternidade, essa salvação se revelou no tempo e na história, e essa salvação vai ser consumada no dia final, para toda uma eternidade. Todo aquele que crer será salvo, todo aquele que não crer será ou já está condenado. Então você que é crente, que passa por todas essas lutas que eu citei aqui, que Jesus cita, não perca a esperança.
Por isso quero convidar você a participar da ceia nessa hora. Chama os presbíteros à frente, estaremos distribuindo o pão e o cálice, e você vai pregar e vai desfrutar desse meio de graça que o Senhor nos deu.